Então vamos falar de terapia de amor hoje? Vamos. Eu tava tomando banho e vieram algumas reflexões sobre o amor mesmo. E aí, você tá falando de terapia do amor, a gente pode bater um papo sobre isso. A gente tá nessa vibe desde a semana passada, que a gente gravou uns vídeos sobre amor e ódio. Porque eu, na minha concepção, posso estar errada, mas quem já tem o sentimento do amor incondicional experimentou o ódio. Bem observado. E pelo que eu venho estudando, eu estudo muito, né? Desde quando eu nasci, eu sou, eu estudo bastante. Eu gosto muito de conhecimento, principalmente na parte terapêutica, emoções, sentimentos, como que a gente funciona. E eu não vejo nenhuma terapia, nenhuma terapia acadêmica, aquelas assim estruturadas, falando de amor. Da psicanálise lacaniana, psicopedagogia e tudo e por aí vai. Desenvolvimento humano, não se fala do amor, né? E isso é muito estranho, assim, descreve muito bem os processos e na hora de fazer a terapia, de tratar o outro, explica-se os processos, só que a gente não toca nas nossas sombras, que pra mim tá sendo assim a chave principal de terapeutizar de maneira amorosa. E quando eu falo terapeutizar, não é baseado em técnica, né? Não na a técnica terapêutica desenvolvida pela pessoa tal ou tal. E sim aquele jeito que a espiritualidade, ao longo da história humana, vem ensinando. Desse amor incondicional, né, que alguns seres vieram aqui para o planeta Terra e tentaram nos ensinar. E para mim, pelo pouco que eu estudei, que eu conheço, o Buda, né, o Siddhartha Gautama, foi o grande exemplo vivo, né, de que saiu lá de baixo, em termos de vida intrafísica, de vida material, e chegou na iluminação, chegou nesse nível de amor incondicional que serve de exemplo pra gente, né? Porque Jesus, ele veio diferente, ele veio de cima para baixo. O Buda, o Siddhartha Gautama veio de baixo para cima, né? Jesus já veio bem preparado para o que ele veio fazer. E Siddhartha Gautama foi o exemplo, assim, de... E tem, Mahatma... Não, o Gandhi, né? O Gandhi também é outro Tava ser humano, pensando nele. né? O Gandhi é outro ser humano que veio, só que ele trouxe um pedaço do processo, que é a desobediência civil, que é a não violência, que, Isso. né? Então, assim, aí a gente juntando isso, teria que ter uma terapia do amor, né? Terapia do amor incondicional pra gente curar essas loucuras e dores que a gente tem na sociedade, né? Nas relações humanas, na relação com a natureza e tal. O exemplo de Gandhi é bem interessante, né? Que é, ele que foi o propositor da libertação da Índia através do amor, da diplomacia. Por mais que naquela época, até hoje, a gente vê como a guerra ainda é muito latente, né? As pessoas precisam pegar em armas para defender seu lado, seus direitos. E Gandhi, ele buscou fazer de uma forma pacífica. É interessante. Né? E não só armas físicas, mas a gente tem muitas armas psicológicas para atacar os outros, né? Nas inter-relações, cara. Isso é muito complicado, assim. Eu vivia no meu mundo mental, né? Porque eu gosto muito de falar das feridas emocionais. Eu nasci com a ferida... Eu vim para né? Para essa reencarnação, né? Com a ferida emocional principal da rejeição. E isso faz com que a pessoa que tem essa ferida emocional viva mais no mundo das ideias, no mundo do pensamento, de criar escapes, né, para o sofrimento. E eu não tinha percebido que eu era muito sensível, né, extremamente sensível, pessoas altamente sensíveis. Hoje em dia tem estudos descrevendo pessoas assim. E isso é problema, não é condecoração, sabe? Nossa, ele é sensível, ou ela é sensível, não. Pessoas altamente sensíveis sofrem. E eu não percebi que eu tinha isso e me escondi através da raiva, né? Ela me conheceu ainda eu tendo um pouco desses surtos de raiva, de revolta com as maldades
do mundo, com as coisas negativas, né? E assim, indo um pouquinho para a metafísica da saúde, psicossomática, ó, um detalhe interessante, a pele do meu pé, ela é muito fininha, muito sensível, né? E isso significa o que na metafísica? Que o meu contato com a realidade é muito sensível, né? Eu não, eu não tenho a resistência de pisar no chão descalço, assim, com aquela firmeza, com a pele firme, né? A minha própria pele do corpo, ela é molinha, ela é sensível. Então, assim, depois de estudar essas coisas, que eu fui aprendendo que eu sou muito sensível. Eu tô melhorando bastante, né? Aprendendo a ficar resistente, resiliente. Sensível a barulho. Isso, sensível a barulho. Então, o nosso corpo fala muito, muito, muito. É um mapa do que a gente veio trabalhar na vida física, nessa reencarnação, né? Ah, então, é interessante a gente falar sobre a complementariedade do casal, porque eu sou o oposto, assim, do Fernando nesse sentido. É, já dá para perceber, né? Negra, e normalmente negro tem pele muito firme, muito mais. A dele é fina, a minha é grossa. Por quê? Porque já traz na nossa genética uma ancestralidade relacionada a processos de dor e sofrimento. Isso. Aham. Então, a gente. Bom, vou fazer um adendo aqui, um corte. Nós somos pesquisadores da reencarnação. Nós somos Isso. reencarnacionistas. Então, para nós concebemos que a gente já passou por vários tipos de corpos. Corpos negros, corpos brancos, corpos Chineses, indígenas. orientais. E eu tenho experiência retrocognitivas. Eu vou trazer em outro vídeo, vou falar para vocês os países que eu já acessei, vivendo As culturas, as né? culturas, as diversas e as quais eu tenho mais afinidade. Mas eu já tive outra vida como escrava, estou negra nessa vida e vim com essas características de muita força, um corpo muito forte, A musculatura firme, né? Mesmo sem firme. fazer exercício, é bem interessante esse processo. Então é o oposto do que o Fernando traz. O Fernando traz essa sensibilidade e eu já trago esse lado mais rústico e firme, até porque eu escolhi, a gente vai falar sobre programar a nossa existência para a nossa missão encarnatória. E eu, com a minha família, fomos viver na periferia, num bairro de muita densidade, assim, das pessoas em si, um pensamento muito Bélico, né? Assim, bélico, cidade de Diadema, ali no bairro Deodorado. Então, a gente observa, a gente estuda e nas nossas pesquisas, até no meio da conscienciologia, a gente aprendeu que dependendo do local que você nasce, por exemplo, eu nasci na capital paulista, mas com 1 ano de idade eu fui para Diadema e vivi 36 anos da minha existência transitando, morando em Diadema e fazendo tudo mais pro lado do centro de São Paulo. Diadema é muito industrial. São Bernardo do Campo também, onde eu estudei e vivi muito assim relações de amizades e de relacionamento afetivo amoroso. É muito industrial. E é só para explicar um pouquinho mais da relação de indústria com guerra, né? Em termos de egrégora, ou pensamentos, sentimentos e energias aqui, comportamentos, as pessoas que eram bélicas em outras vidas, participavam do universo da guerra e dos confrontos, tendem a gostar e se afinizar e terem facilidade de mexerem com indústria, com metais, com solda, com bateção de metal, aquele barulho, aquele ruído de indústria, né? Por exemplo, quem nasceu na monarquia e ficou na nobreza muito tempo, em algumas vidas, tem dificuldade, por exemplo, de trabalhar, do mercado de trabalho, de enfrentar a lida do dia a dia, entendeu? Isso. Que às vezes quer ficar mais no mundo mental, dando aula, sendo terapeuta, cantando. Isso aqui assim, não tem julgamento de valor. Eu só estou explicando como é que as nossas vidas outras influenciam nessa vida, né? As coisas que a gente fez muito em outras vidas influenciam nas escolhas
de locais, Locais para morar, na profissão que a gente vai exercer. as músicas, as comidas e por aí vai. A cultura que a gente está inserido, né? Que a gente gosta mais. Então, eu fui fazer Senai na minha adolescência, fiz o curso de eletroeletrônica, mas eu não exerci a profissão. Então, assim, a minha sensibilidade que eu tenho, né, no meu canal, eu tenho um canal ligado à mediunidade, eu e o Fernando, a gente fala muito de espiritualidade, e essa minha sensibilidade, ela me conduzia sempre para ir para São Paulo, para o lado da cultural, lado cultural de São Paulo. Então, por mais que eu estivesse inserida num ambiente ali, grande ABCD, que é mais industrial, que é mais ligado ao belicismo, é muito barulho, é muito barulhento, assim, quando você observa as avenidas, as ruas, é muito, assim, estímulo de carro barulhento, de motos, é diferente de São Paulo, quando você está lá, tem barulho, mas não chega aos pés de uma região industrial. Por quê? Porque essa egrégora já remete a Essas sensações que o de Fernando épocas de guerra, comentou, né? De isso. batalha. É só assistir esses filmes medievais, né? Que a gente vê que existia essa galera que ficava na monarquia, né? Lá nos castelos, tomando decisões e tal, e tinha a massa. E a massa, naquela época, não tinha cultura, não tinha nada para fazer, então voltava-se ou para a igreja, para a religião, ou para a guerra, né? Para conflitos e batalhas, porque naquela época não tinha comunicação nenhuma, então todo mundo tinha que estar preparado para ser invadido a qualquer momento, Com né? certeza. Então ficava naquela tensão e treinando, né? A arte marcial, guerra, confronto e tal. Então, assim, isso fica marcado na nossa memória, né? É interessante que aí você vai vendo a sua família, o seu núcleo de amigos, a formação dos seus relacionamentos interpessoais, quais são os traços e as motivações, as coisas que eles mais buscam culturalmente falando, músicas, igual o Fernando falou. Dá o Então, exemplo da sua família, que é incrível, né? a minha família é interessante, assim, porque as mulheres ligadas, eu, minha mãe e minha irmã, à área da saúde, e na saúde a gente também percebe que está Administrativo, ligada né? à guerra, porque tem a enfermagem que cuidava. Eu, particularmente, fiquei na área de recursos humanos administrativo, fazendo folha de pagamento da galera da saúde. A minha irmã já é dentista e a minha Mas mãe começou também no administrativo, né? também passou pelo administrativo, minha mãe também na recepção, e minha mãe se formou em serviço social, não atua, mas assim, a gente tem essas características Ah, ligadas à saúde. e E os meus irmãos ao militarismo. o militarismo. E fora e a parte cultural, que quando eu cheguei na sua família, porque eu morei em Londres, né, 3 anos, então eu bebi um pouquinho da vida passada, nessa vida, da cultura inglesa, não americana, do inglês. Aí eu chego na família dela, a irmã dela sempre comentando de filmes, de cantores e de música. Eu falei, gente, mas é tudo da Inglaterra. Não é americano, não é o inglês americano, é inglês da Inglaterra. Então, para você ver que a relação é direta, assim, é subconsciente e inconsciente, né? Isso. Dessa relação, dessa vida que a gente está estudando, que a gente estuda sobre a Inglaterra. É bem interessante ver as correlações nessa vida, sabe? Do jeito de vestir, as músicas que gosta. Isso é bem, bem, bem interessante. Então, aí a gente a gente vai estudando, vai se aprofundando, e conforme vão chegando algumas informações, a gente vai vendo as interconexões. No caso da Inglaterra, como que eu posso dizer? É uma nação que eu particularmente tive que mexer, não tinha como passar nessa vida sem mexer, porque desde a minha infância eu cresci com a minha mãe fazendo faxina e cantando músicas ligadas à Inglaterra, assim. A minha mãe tem facilidade com o inglês e ela sempre cantando músicas Bee Gees, A-ha, são bandas da Inglaterra, e eu cresci ouvindo muito esses, influências inglesas. E eu já particularmente tenho muita dificuldade com o inglês, e o Fernando é professor de inglês também, mas eu sempre tive muita dificuldade. E depois que a gente começou a estudar e pesquisar, porque eu tive uma vida que não foi tão fácil, foi assim, de muitos desafios.
Então, a alma Emocionalmente, né? chega com um certo Ranço, dor, dor. com dor e sofrimento que a gente passou lá, a gente vem com essa carga para eu escolhi, né, mexer nisso nessa vida para poder fazer minhas curas. E Sim. aí eu fui, quando a gente foi morar em Foz do Iguaçu, no Paraná, nós ficamos lá quase 6 anos, foi o grupo totalmente Ligado a isso. ligado a essa época que a gente vivenciou na Inglaterra. Então, foi para mim a época da minha vida mais desafiadora, que eu tive que enfrentar muitas coisas assim que que eu trouxe de marcas, de feridas emocionais ligadas Isso àquela época. mesmo. Lindo. E só que eu vim preparada para isso. A gente vai falar agora então Porque sobre assim, como a gente se prepara antes de reencarnar para lidar com certas situações que a gente precisa curar. e o bacana de você, principalmente, né? Porque eu tenho mais dificuldade nessa vida de me movimentar, você é uma alma livre, né? Aí você anda pra lá e pra cá. Mas se não fosse a sua decisão de ir pra Foz do Iguaçu, tipo assim, a gente tava com pouco dinheiro e fala, vamos assim mesmo. A gente se lançou nesse processo. Se não tivesse feito isso, a gente ia passar essa vida inteira, desencarnar, voltar pra lá e falar, não deu nessa vida, a gente não se encontrou. E pelo que o Valdo Vieira falava, que era o propositor da Conscienciologia, quem sabe daqui 2000 anos de novo, porque assim foi difícil juntar todo mundo para ver se, né, se perdoavam, se recompunham em relação às feridas emocionais, né, às sacanagens do passado. E assim, olha que bonito, a gente teve a coragem de ir. Se a gente Mesmo não... sabendo, assim, no íntimo, sabendo assim, a gente às vezes não sabe com a mente, mas sente que seria um desafio, né? Sim, isso aqui é interessante. E assim, o que a terapia do amor que a gente começou falando no vídeo tem a ver com isso? Tudo. Por quê? Porque para curar toda essa maluquice que parece não ter lógica nenhuma e ter toda a lógica do mundo, só com amor. Só com amor incondicional ao nosso processo evolutivo, né? Aos... Vou falar erros, né? Mas não erros no sentido punitivo. De cometer erros, tendo como referência um caminho evolutivo, né? Porque você dominar uma pessoa, dominar outro ser humano não é evolutivo. A gente já teve vários exemplos na humanidade que prova que não é evolutivo, então a gente sabe o que é evolutivo, então a gente precisa caminhar dentro do processo de amor incondicional a si e ao outro, né? Alguém já veio e falou isso, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Então, assim, a terapia do amor é a gente encarar esses fatos, esses movimentos de maneira neutra e fraterna. Neutra e fraterna. Para mim, isso é a definição, é o conceito de amor incondicional em termos de terapia, de aplicação. É você observar as coisas que acontecem com você, como você se trata, como você lida com a sua vida de maneira amorosa e neutra. Eita, nós, repeti de novo aquele padrão ali, não foi legal, estou me sentindo mal, vou fazer diferente na próxima. Mas quem está falando e quem está observando? Então isso que é o segredinho assim, da terapia amorosa, da terapia do amor incondicional. É esse alguém que está observando o seu ego, está te observando de longe, você mesmo, um outro eu dentro de você, um eu mais elevado. Tem gente que chama de eu superior, né? E esse eu fica observando de maneira amorosa as coisas do ego, do seu ego reencarnado, ou de outras vidas, ou de memórias, observa aquilo e fala, entendi, vou perdoar esse processo, vou jogar bastante amor e compreender que aquela pessoa ou aquela situação não tinha como ser diferente, entendeu? Parece fácil falando. Parece fácil, Mas nosso corpo grita. E eu, assim, como que eu consegui compreender a história que eu estava vivendo com tantas traições, humilhações que eu passei, rejeição, abandono, eu tinha algumas condições de vida ali na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, que foi a experiência mais desafiadora em grupo que eu passei. Então, para eu nomear humilhação, traição, rejeição, abandono, é porque teve um contexto, teve um trabalho a desenvolver em grupo, teve uma série de situações
que eu posso explicar, né, de maneira mais técnica para vocês entenderem, para esse vídeo não ficar tão longo. A gente vai dar uma aula só referente aos mecanismos que acontecem. Isso, o Fernando é muito bom em explicar o mecanismo de espelhamento e projeção. Porque, gente, tudo que a gente vivencia, nossa realidade, é criação de nós mesmos. Nós criamos a realidade, as pessoas chegam até nós para espelhar, construir o nosso teatro evolutivo e a gente fazer as nossas curas. Então, precisamos ter um nível de autoconhecimento para poder chegar nesse amor incondicional, para poder exercer o perdão consciencial, que a gente vai falar também mais sobre isso. Por quê? Nosso curso está sendo montado, né, sobre isso. Assim. Tá bem bacana, bem profundo, porque assim, senão fica essa falácia do amor. Amor a gente não consegue palpar, entender, compreender. Tá, eu passo por tantas encrencas na vida e é fácil falar assim de amor? Não é fácil. A gente precisa compreender, saber o que a gente veio fazer aqui, né? E as feridas emocionais que você mencionou, que é a rejeição, o abandono, humilhação, traição e a injustiça, são 5 básicas, né? Isso. Essas feridas são como se fossem aplicativos. Imaginem assim, aplicativos. E aplicativos são um monte de algoritmo. Vou explicar. Algoritmo, assim, resumindo, bem simplificadamente, é uma receita de bolo. Coloque 2 colheres assim, faça assado, misture, coloque no forno. Né? Ou seja, são sequências de orientações. Né? Um algoritmo. E uma ferida emocional, ela é um aplicativo cheio de algoritmo. Ou seja, uma ferida emocional traz conceitos baseados em experiências passadas, né? De comportamentos, de inter-relações, de ações, reações. Isso fica marcado na nossa memória akáshica, memória espiritual. Quando a gente nasce, a gente traz 1, 2, 3 ou 5 feridas ao mesmo tempo, com diferentes intensidades. Esses aplicativos, essas feridas, elas contêm energia. Né? A gente nasce, a gente escolhe a família para renascer, para a gente curar essas feridas. Então a gente vai, é maluco o bagulho. A gente escolhe o pai, mãe e região e cultura para espelhar para a gente essas feridas. Olha que maluquice. Então, assim, o nosso pai, se a gente nasce com a ferida da rejeição muito forte, pai ou mãe, principalmente o pai, né, no meu caso masculino, vai rejeitar o filho de alguma forma ou outra. Por quê? Porque isso está no meu mapa reencarnatório, vamos dizer assim. Tem um quantum de energia ali que vai fazer com que a pessoa te rejeite. Você já vai nascer se sentindo rejeitado, com essa sensação incômoda, e vai construir uma realidade na família, na escola. Você vai atrair, como se fosse um imã, situações onde as pessoas te rejeitem. Até o ponto de alguém ou alguma coisa te ajudar. A coisa aqui pode ser um amparador aparecer para você e falar, olha, você tem essa ferida, e explicar. Ou você, por conta própria, acessar essas informações e entender que não foi sua família que causou as feridas emocionais, os estragos, entre aspas, que a gente tem na fase adulta. Foi a gente que trouxe isso para ser trabalhado aqui. E esse é um mecanismo que né? Não foi eu que criei, né? Tem que perguntar ao criador por que ele fez isso, né? E assim, aí a gente constrói nossa realidade baseada nessas feridas. Então, se a gente sabe disso agora, não adianta mais apontar o dedo para fora e gritar e chorar e se revoltar como eu fiz a maior parte da minha vida. Então, assim, com amor a si, ao processo reencarnatório, ao processo do cosmos, o mecanismo do cosmos, a fisiologia do cosmos, como é que funcionam as coisas. Entendendo isso, a gente se perdoa, fala, maravilha, eu sei como é que funciona agora eu vou reconstruir o meu processo, né? Assim, e aí, como a Cíntia falou, a gente vai falar disso com mais profundidade nos próximos vídeos. Então, só para amarrar com a ideia da terapia do amor, é você observar tudo que você construiu na sua vida, que vai desde amizades até família, filhos e tudo, e perceber isso com amor a si, às suas próprias feridas emocionais e aos outros que passaram todos esses anos, esse tempo apontando para você em forma de espelho, onde você tinha que mexer. Ou seja, na humilhação, na rejeição, na injustiça, na traição. Então o outro, ele só é espelho. A realidade externa só é espelho.
Imagina essa metáfora, né? Você olha no espelho, o espelho tá triste. Aí você vai exigir que o espelho sorria para você sorrir primeiro? Maluco, né? Então é você que tem que sorrir, aí o espelho vai responder. Ou seja, você tem que mudar dentro para que a realidade externa, né, mude e construa o que a gente acha que é bacana, que é positivo, que é nossos sonhos, etc, né? Então, é interessante você falar essa do espelho, do espelho sorrir, porque a gente vê que as pessoas estão muito se espelhando nas redes sociais. E as redes sociais parece que é tudo as mil maravilhas, né? Você enxerga o outro ali tendo conquistas, tendo beleza e tudo mais, e parece que você tipo, tá desfalcado, você é o errado, porque a gente está na angústia, a gente está na dor ainda, a gente está buscando algum aspecto de curar algumas coisas na nossa vida, e aí a gente projeta aquilo e começa a se sentir mal, porque as redes sociais só mostram coisa legal. Só que, se a gente parar para observar muito, assim, tem detalhes que a gente vai ver que não é tudo aquilo que está mostrando. E o que você precisa fazer na sua vida para enxergar a verdade, a realidade como ela é, que nem tudo nem tudo que mostra ou o que você precisa fazer na sua vida, que falta você chegar naquele estágio que realmente a pessoa tá bacana, é legal, tá conseguindo promover aquilo na vida dela, você admira, acha interessante e falta em você. O que falta para você ter aquela conquista? Porque somos todos deuses, somos todos co-criadores da nossa realidade. A consciência é Deus. Deus Pai, Deus Pai e Mãe, né? Vamos Isso. acostumar a falar Deus Pai e Mãe, porque esse Deus que as pessoas conhecem é um criador bem problemático, né? O Deus bíblico. Então, assim, o Deus Pai e Mãe, onde há a energia masculina, a integração da energia masculina e feminina, o Deus Amor. Isso. A gente não tem outra palavra para... Tem algumas culturas que chamam de sem nome, né? O sem nome, porque é difícil a gente nomear algo tão sublime, tão né, difícil até explicar. Então, Deus, Pai e Mãe. Então, o que falta nessa... Nós, enquanto criadores, junto, né, com todo esse universo que já está manifestado, o que falta para a gente ter a realidade de acordo com o que a gente prefere? Porque o que ela falou da mídia social, que você fica olhando para fora, você está olhando só espelho. E tudo que você acha ruim, acha bom, gosta, não gosta, reflete quem está olhando no espelho. Né? Voltando para aquela metáfora. Então, pegue o que você acha bom e o que acha ruim também, né? E analise por que você acha ruim aquilo que aparece numa mídia social, por exemplo, na sua frente, que é o espelho. Fala, nossa, dentro de mim, será que eu tenho essa característica? Onde é que eu tenho? Eu nem perguntaria será que tem. Eu afirmaria, eu tenho sim, porque se mexer eu tenho. Né? Se doeu, se causou irritação, é porque você tem aquilo dentro de você. Em alguma área da vida, às vezes não é na mesma área que você está observando num post ou num vídeo, mas você tem em outra área. E o positivo também. É igual alguém fala assim pra você, nossa, como você está linda hoje. Fala, são seus olhos. Por quê? Porque quem tem beleza dentro enxerga a beleza nos outros. É muito verdade esse ditado, né? Acho muito bonito isso. E aí, todo sentimento de desconforto que a gente sente, a gente precisa criar hábitos de refletir, não passar por cima do sentimento e esconder esse sentimento, porque o que a humanidade está experimentando agora e que está incomodando, as pessoas estão falando muito, que está todo mundo muito individualista, egoísta, ninguém tá nem aí pra ninguém. Com burnout, esgotamento. Mas por quê? Porque os brasileiros, né, têm um estigma aí de ser um povo otimista, aquela coisa toda. Nunca desiste nunca, né? E batalhador e não sei o quê. Só que agora tá vindo à tona a sombra do brasileiro. A gente tá trazendo à tona tudo que a gente reprimiu, que a gente escondeu, que a gente olhava pra fora lá. Pro carnaval, música e festa e sexta-feira à noite. Isso. E é só, né?
Não só isso, muita coisa que o brasileiro tem, assim, de buscar fora, coisas dos Estados Unidos, que o brasileiro sempre gostou de coisa boa. Só que deixa de olhar as coisas boas, naturais que tem aqui, aí vai buscar muito artificial no externo. Que não são tão bons assim, né? As coisas artificiais dos Estados Unidos, nem. Porque as coisas boas de lá não vêm pra cá, né? Infelizmente, eles jogam só as porcaria pra cá pra gente ficar... Para as pessoas aqui ficarem entorpecidas, intoxicadas, né? A gente tende a se nutrir muito das coisas materiais e esquece as nossas próprias maravilhas internas. E agora mesmo. A gente está num momento muito, muito de enxergar esses dois lados da realidade, né? O lado sombra, o lado luz, e o que a gente precisa melhorar nesse lado das nossas sombras, das nossas trevas. Tá todo mundo muito... caótico nesse aspecto, não está conseguindo lidar. E a palavra sombra, ela comentou bem, está no escuro. E dentro das nossas sombras também tem positivo. São os talentos que a gente não enxerga e a gente não usa. Por isso que a gente vai muito para fora. Isso mesmo. Então, quando a gente tem alguma coisa, uma habilidade gigantesca dentro da nossa mente, da nossa psique, vamos falando assim, e a gente vê no externo e fica lá aplaudindo, achando lindo, a gente tem aquilo. Se você tem vontade de exercitar aquilo, coloque em prática. Começa a fazer um movimento devagar na vida para que aquilo que você tem dentro de você, como se fosse um sonho, é como se fosse um quartinho lá no fundo da sua alma, que você vai lá de vez em quando, olha aquilo e fala, nossa, que lindo tudo isso aqui. Aí fecha e vira as costas e volta para a vida. Né? Mas sabe o que eu acho que isso está acontecendo, que as pessoas também não têm essa dificuldade? A ciência já está falando muito sobre um termo que chegou tem alguns anos, que é a epigenética, e a epigenética ela trata muito do ambiente, assim, ela fala muito desse conjunto de sentimentos e energias de determinado ambiente. E aí a gente tem esse conglomerado energético na família, no meio religioso que a gente frequenta, no trabalho, e a gente se mistura, a gente se envolve de uma maneira assim tão intensa, né? Que a gente esquece de olhar para nossa singularidade, para nossa individualidade. Isso. E aí quando a gente tenta sair para poder estar conectado com nós, assim, conosco mesmo, assim, no sentido singular, esse meio ele não quer se dissociar. E aí é onde entra o amor próprio, o amor a si mesmo, né? Amor ao próximo e a si mesmo. E aí tá essa bagunça do amor condicionado, que é o apego. A gente está tentando ir para buscar, né, o amor incondicional que Jesus veio trazer, mas tá difícil porque tá tudo muito, muito misturado, muito melecado, e as pessoas não estão respeitando por conta de muitas coisas. Tem medo envolvido, esse apego a outro ser nada mais é do que medo de ficar sozinho, medo do que vai ser de mim sem aquela pessoa. Sem aquele trabalho, sem aquela cultura, sem aquele país, sem aquela cidade. E agora na era de Plutão em Aquário, né? Que quem gosta de astrologia vai entender, pode colocar um pouquinho lá no Google para saber mais. Não é só coletivo e nem só indivíduo. A gente chegou na doença coletiva do individualismo. Agora vai precisar do indivíduo continuar sendo indivíduo no coletivo de maneira evolutiva, de maneira harmônica, sem dominar e sem se submeter, etc. Então, agora o indivíduo, a gente vai precisar se fortalecer dentro do coletivo. Sim. E às vezes o coletivo que você está no momento não é o coletivo mais apropriado para a sua essência. Isso. Então você tem que achar um coletivo, um grupo, para que você consiga ser você, manifestar seus talentos, o seu jeito de ser, os seus desejos, as suas conquistas, né? E seja, como é que eu vou dizer? Encontre colaboração. Você encontre colaboração de almas para você caminhar do mesmo jeito. Você colabora com a vida do outro, o outro colabora com a sua vida, né? Então, e aí isso que a gente vai trazer em alguns vídeos nos próximos, como funciona esse mecanismo de se dissociar, né? De entender que você é único, com talentos, e que você pode
auxiliar o outro também, a gente se complementa, mas não podemos deixar que o meio, que o ambiente subjugue nossos valores, que você não possa manifestar seus potenciais, porque as pessoas estão com essa dificuldade, tá? Tem o despertar de consciência, mas tem muito aprisionamento kármico. E é isso que, às vezes, por exemplo, a gente gosta muito do Elton Euler, né? Que é um terapeuta excelente que fala muito de dependência emocional. E falta de permissão, né? Que a gente não se permite. Que é o amor próprio. E essa falta de permissão faz com que a gente patine aí na questão financeira, dos nossos valores em todos os âmbitos, valores culturais, valores pessoais. E aí, então a gente está nessa meleca dos relacionamentos, está querendo se empoderar, mas de que forma? Se a gente está extremamente dependente um do outro. Isso mesmo. E aí é difícil, porque envolve questões multidimensionais, extrafísicas, que tem a ver com outras encarnações, tem a ver com a obsessão espiritual, a sede espiritual, que aí a gente vai falar em outros vídeos, né? Em outras aulas aí. Já deu bastante hoje, né? Se vocês se interessaram por esse assunto... Isso aqui é só uma conversa geral, gente, né? Cada tópico que a gente falou aqui dá um curso. A gente quer... É nosso virar um podcast aqui em casa para debater, conversar, trazer assuntos. Mas a gente gostaria muito que vocês também... como que é? Falasse com a gente. Trocasse com a gente, né? Pra gente saber mais da história de vocês. Pra gente não ficar aqui falando sozinho, né? Pra uma câmera. Querendo falar com pessoas, né? Trazer a história de vida e compartilhar como que vocês estão se sentindo nesse momento de transição, de caos planetário, porque o caos precede a ordem, então para a gente se harmonizar precisa mesmo trazer tudo à tona, todos os sentimentos reprimidos aí. Isso mesmo. Isso, tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem e nos sigam para os próximos vídeos. Um abraço, tchau. Tchau, tchau.